Olá, companheiros! Vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec, esse livro tão importante que nos auxilia a vivenciar com mais lucidez a nossa condição de espíritos encarnados. Estamos no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, e item 4, Natureza das penas e gozos futuros. Então, vamos à pergunta de Kardec 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade. Podemos resumi-los assim: cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes, mas não poderem obtê-lo. Ver a felicidade e não poder atingi-la. Mágoa, ciúme, raiva, desespero, decorrentes de tudo o que os impede de ser felizes. Remorsos e uma ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los. É isso o que os tortura. Então imaginem, nós que estamos na Terra ali e que muitos de nós trazemos tantas dificuldades morais, sofremos por demais a falta das coisas e as emoções de ódio, de ciúme, de inveja, de tudo, né, que nos vem. Os espíritos significa desencarnados, a gente percebe muito mais, lembram-se que as nossas percepções se ampliam. Então, se há um sofrimento muito grande na Terra, encarnados, desprendidos do corpo, esse sofrimento para os espíritos inferiores, materializados, é muito maior. O espírito sente num grau muito maior. Não tem o corpo físico para esconder-se, para relaxar, Não. No plano espiritual está tudo ali. As relações, os vínculos que fizemos, a atmosfera espiritual, o que plasmamos, e muitas vezes sem consciência. Então, quando estamos no plano espiritual como espíritos em sofrimento, verdadeiramente seria, entre aspas, ali a vivência de um inferno em decorrência da nossa inferioridade moral. 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Sempre boa da parte dos bons espíritos, é claro. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que consideram suscetíveis de serem arrastados e que muitas vezes levaram para o mal durante a vida terrena. Então vejam bem o que havíamos conversado ali. Então, muitas vezes no desencarne, a depender dos vínculos que fizemos, vamos estar ali cara a cara com esses espíritos que estão ali nos influenciando para, no caso, o mal, e aí sofreremos bastante esta condição, às vezes, de estarmos ali até sofrendo subjugações e tudo mais. Então, os espíritos influenciam por demais e nem sempre a influência é boa. Sempre quando estamos encarnados, temos o espírito protetor a sempre nos intuir ao bem. Mas, a depender das nossas escolhas, nós vamos nos vinculando mentalmente a outros espíritos, né? E aí vamos criando esses elos e a plantação vem a colheita, né? 971A. Então a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos. Olha só, a ação dos maus espíritos é muito menor sobre outros espíritos do que sobre os homens, pois aqueles, no caso os espíritos desencarnados, não estão sujeitos às paixões materiais. Claro que os espíritos inferiores se aproveitam que estamos no corpo também, obliterados ali pela matéria,
e vão ali atingir-nos facilmente, né? Muito mais facilmente, porque nós estamos ali com a visão muito limitada. E a depender da nossa inferioridade e apego à matéria, fica muito mais fácil de sermos joguetes ali da espiritualidade inferior. 972. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos se não dispõem do auxílio das paixões? Se as paixões não existem materialmente, existem, entretanto, no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos, arrastando suas vítimas aos lugares onde deparam com essas paixões e com tudo o que as possa excitar. Então vejam, há espíritos inferiores muito inteligentes que conseguem manipular os espíritos inferiores também, mas que são pouco inteligentes, materializados, e conseguem sim envolvê-los, subjugá-los, levarem para lugares onde são ali iludidos, escravizados. Muitas são as situações difíceis. Então, esses maus espíritos entretêm, né? Entretêm esses espíritos atrasados através do controle ali dos pensamentos. Aliás, o pensamento é tudo, né? Vamos zelando aí pela casa mental, porque o vínculo se faz facilmente com a espiritualidade inferior. 972A. Mas para que servem essas paixões, se lhes falta o objeto real? Assim é precisamente para o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso as orgias de que não pode participar, o orgulhoso as honras que inveja e de que não pode gozar. Então vejam, é um sofrimento para os espíritos que aspiram ou buscam ou valorizam essas situações. 973. Quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Os próprios espíritos que as sofrem teriam dificuldades em vos dar uma ideia, mas seguramente a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. Nota de Allan Kardec. O homem tem das penas e dos gozos da alma após a morte uma ideia mais ou menos elevada, segundo o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se desprende da matéria. Compreende as coisas de maneira mais racional e deixa de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. A razão mais esclarecida nos ensina que a alma é um ser inteiramente espiritual e por isso mesmo não pode ser afetada pelas impressões que não agem fora da matéria. Mas disso não se segue que esteja livre de sofrimentos, nem que não seja punida pelas suas faltas. As comunicações espíritas têm por fim mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Colocam sob nossos olhos as vicissitudes da vida de além-túmulo, mas ao mesmo tempo nos-las apresentam como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena, e embora destituídas do aparato fantástico criado pela imaginação dos homens, nem por isso são menos penosas para os que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode dizer-se de maneira geral: cada um é punido naquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela incessante visão do mal que fizeram, outros pelos remorsos, pelo medo, pela vergonha, a dúvida, o isolamento, as trevas, a separação dos seres que lhes são caros, etc. 974. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem, como tantas outras, tomada como realidade.
974a. Mas esse temor não pode ter um bom resultado? Vede se ela refreia aqueles que a ensinam. Se ensinais coisas que a razão rejeitará mais tarde, produzireis uma impressão que não será durável nem salutar. Aí vem uma nova nota de Allan Kardec. Vejam, o homem incapaz de traduzir na sua linguagem a natureza desses sofrimentos não encontrou para ela comparação mais enérgica que a do fogo, pois este é para ele o tipo do suplício mais cruel e o símbolo da ação mais enérgica. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade e os povos modernos a herdaram dos antigos. É ainda por isso que, na sua linguagem figurada, ele diz: o fogo das paixões, queimar de amor, de ciúmes, etc. Vamos lá, 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e é isso que os tortura, pois compreendem que estão privados dela por sua própria culpa. É por isso que o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corpórea, pois cada existência poderá abreviar, se for bem empregada, a duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas que poderão expiar suas culpas, porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez ou do qual foi causador involuntário, por todo o bem que, tendo podido fazer, não o fez, e por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. O espírito errante não está mais envolvido pelo véu da matéria. É como se tivesse saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Então sofre ainda mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele não existe mais a ilusão. Vê a realidade das coisas. Esse é um dos pontos mais importantes para a gente refletir sobre o sofrimento que a gente mesmo busca, que a gente mesmo atrai, segundo o uso do nosso livre-arbítrio. Então veja, para o espírito inferior desprendido da matéria, ver a felicidade do justo é uma tortura para ele, porque ele sabe que ele perdeu a oportunidade, porque cada oportunidade de encarne que nós temos, quando é feita ali com tanto carinho a nossa programação, é feito sempre dado ao espírito que encarna a condição de vencer a si mesmo o que foi programado ali, de cumprir o que foi programado ali. Então, quando nós nos desprendemos da matéria no desencarne, se não cumprimos, é uma tortura muito grande, porque dá um trabalho muito grande para a espiritualidade nos pinçar das perturbações do umbral quando estamos desencarnados, equilibrar isso, né? Esperar chegar o tempo certo e a permissão de novo reencarne, porque temos que ter ali os encontros e reencontros com aqueles aos quais a espiritualidade superior vai vendo ali a nossa necessidade de retomar, para que possamos reparar esses vínculos que que não fizemos bem feitos e tudo mais. Então, o espírito liberto da matéria, ele aspira a uma nova existência. Ele quer muito, ele implora a oportunidade da reencarnação, implora. A fila está grande. E nós, muitas vezes encarnados, não estamos valorizando. Então, esses estudos nos auxiliam muito para que a gente bote o pé no chão, coloque a mão na consciência e peçamos: Deus Pai, me auxilie a fazer o melhor nessa oportunidade onde eu fui chamado a viver com os meus familiares, que eu desenvolva ou me incline a desenvolver as virtudes do Cristo, a paciência, né? A tolerância, porque não é à toa, Deus não errou em nos colocar onde estamos. Então,
esse estreitar a nossa relação com Deus através da prece e do esforço é muito importante para que a gente não perca a nossa oportunidade reencarnatória, porque foi muito demorado nos reunir aqueles aos quais precisávamos estar vivendo na matéria juntos, né? Aí uma nota de Allan Kardec. O espírito na erraticidade, né, no plano espiritual, abrange na sua visão, de um lado, todas as existências passadas e de outro o futuro prometido, compreendendo o que lhe falta para atingi-lo. Como um viajante que chegou ao cume de uma montanha, vê a rota percorrida e o que falta para chegar ao seu destino. 976. Ver os espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, em que se transforma a sua felicidade assim perturbada? Isso não é uma aflição, pois eles sabem que o mal terá um fim e ajudam os outros no seu aperfeiçoamento, estendendo-lhes a mão. Essa é a sua ocupação e um gozo quando obtém êxito. Então vejam, o fato da gente ser inferior e estarmos aqui fazendo escolhas erradas, nos comprometendo, perturbando, para aqueles superiores que nos amam, né, para aqueles espíritos vinculados a nós que nos amam, eles sabem que isso vai ser passageiro. Então eles não vão ficar lá sofrendo, chorando por nós, não. Eles são superiores. Eles vão lamentar, sim, a nossa condição, mas vão fazer de tudo para nos auxiliar a sair dessa condição. E não é nos abraçando e chorando junto que eles vão resolver ou nos ajudar. E é sim nos inspirando, né, a buscarmos outros caminhos, a nos reformarmos intimamente na questão moral. É isso. 976A. Concebe-se isso de parte dos espíritos estranhos ou indiferentes, mas a visão das dores e dos sofrimentos dos que lhes foram caros na terra não lhes perturba a felicidade? Se eles não vissem esses sofrimentos, vos seriam estranhos após a morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas consideram as vossas aflições de outro ponto de vista, pois sabe que os vossos sofrimentos são úteis para o vosso adiantamento, desde que os suporteis com resignação. Eles se afligem mais com a falta de coragem que vos atrasa do que com os sofrimentos que sabem ser passageiros. Então é bem interessante essa pergunta de Kardec, porque ele fica pensando assim, puxa, mas uma vozinha que é superior, que já desencarnou, que está lá do lado de lá, que gosta tanto da gente e vê a gente em sofrimento, ela também não é afetada? Ela não fica sofrendo? Então, se ela é superior, ela sabe que os sofrimentos, né, são provas as quais devemos vencer, como ela venceu as dela, não é? Então, ela sabe que isso é passageiro e ela vai se afligir muito mais quando a gente desanima, quando a gente não tem fé, nem em Deus, nem em si mesmo. Então o coraçãozinho vai ficar apertado e ela vai tentar auxiliar da melhor forma possível, né? Então, a falta de coragem que nos atrasa, né, afligem muito mais esses espíritos que nos amam do que os próprios sofrimentos, que são provas as quais devemos muitas vezes passar ou reparar. 977. Os espíritos não podem ocultar-se reciprocamente os pensamentos, e todos os atos da vida sendo conhecidos, segue-se que o culpado está sempre na presença da vítima? Isso não pode ser de outra maneira, diz o bom senso. Então vejam essa situação, porque aqui no corpo, as pessoas podem me olhar entre encarnados aqui, a gente se olha e muitas vezes não percebe o que está no coração, o que vai no pensamento. Mas no plano espiritual, não. Então, é exatamente essa situação do culpado, essa sensação do culpado na presença da vítima. 977A. Essa revelação de todos os atos repreensíveis e a presença constante das vítimas serão um castigo para o culpado? Maior do que se pensa, mas somente até que ele tenha expiado as suas culpas.
seja como espírito, seja como homem, em novas existências corpóreas. Nota de Allan Kardec: quando estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando descoberto, o bem e o mal que tivermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que fez o mal tentará escapar à visão de suas vítimas. Sua presença inevitável será para ele um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado seus erros. O homem de bem, pelo contrário, só encontrará por toda parte olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento na terra que a presença de suas vítimas. É por isso que ele sempre os evita. Que será dele quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que praticou, vendo os seus atos mais secretos revelados, sua hipocrisia desmascarada e sem poder subtrair-se à sua vista? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza de perfeita serenidade. Olha só, gente, vamos ficar esperto aí. 978. A recordação das faltas que a alma tenha cometido, quando ainda imperfeita, não perturba a sua felicidade mesmo depois que ela se depurou? Não, porque ela resgatou as suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submeteu com esse fim. E lembrando, né? Quanto mais a gente se eleva, mais a gente compreende as virtudes do Cristo. Então a gente não tem esse negócio de ficar, com orgulho doído, não sei o que, a vaidade, porque eu fui uma pessoa ruim. Não, a gente também vai aprendendo a humildade e vendo que a gente é muito imperfeito. Como querer, a perfeição e como não admitir tanta imperfeição e boas oportunidades para nos mudar. 979. As provas que ainda terá de sofrer para terminar a sua purificação não são uma preocupação penosa que perturba a sua felicidade? Para a alma que ainda permanece imaculada, sim. É por isso que ela não pode gozar de uma felicidade perfeita, senão quando estiver inteiramente pura. Mas para aquela que já se elevou, o pensamento das provas, porque ainda tem de passar, nada tem de penoso. Nota de Allan Kardec: a alma que chegou a um certo grau de pureza goza de a felicidade. Um sentimento de doce satisfação a envolve, sente-se feliz com tudo o que vê e que a rodeia. O véu se eleva para ela, descobrindo os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas se mostram em todo o seu esplendor. Olha só. 980. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem é para eles um motivo de felicidade? A união dos espíritos que se simpatizam pelo bem é para eles um dos maiores gozos, porque não teme ver essa união perturbada pelo egoísmo. Eles formam no mundo inteiramente espiritual as famílias do mesmo sentimento. É nisso que consiste a felicidade espiritual, como em teu mundo os homens se agrupam em categorias e gozam um certo prazer quando se reúnem. A afeição pura e sincera que provam e de que são objeto é um motivo de felicidade, pois lá não há falsos amigos nem hipócritas. Nota de Allan Kardec: o homem goza as primícias dessa felicidade sobre a terra quando encontra almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Numa vida mais depurada, esse prazer será inefável, sem limites, porque ele só encontrará almas simpáticas que o egoísmo não tornou indiferentes, pois tudo é amor na natureza. O egoísmo é que o aniquila. 981. Há diferença para o estado futuro do espírito entre aquele que temia a morte e aquele que a via com indiferença e até mesmo com alegria? A diferença pode ser grande, entretanto, ela, em geral, se apaga ante as causas que produzem esse medo ou esse desejo. Quem a teme ou quem a deseje pode ser impulsionado por sentimentos muito diversos, e são esses sentimentos que vão influir no estado futuro do espírito. É evidente, por exemplo, que aquele que deseja a morte unicamente por ver na mesma o fim das tribulações, de certa maneira se queixa das provas que deve sofrer.
Olha, precisamos nos conhecer muito, viu, companheiros? E observar qual é o móvel das nossas ações em estudando, em buscando conhecer os evangelhos de Jesus, o evangelho de Jesus e colocando em prática, né? Por quê? Né? O que nos leva a nos mover para esse ou para aquele lado, a ir buscar os ensinos do Cristo. Então é preciso que esses sentimentos melhores possam consolidar-se aos poucos em nosso ser mesmo. E a última, 982. É necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, todos os que não creem ou não puderam se esclarecer seriam deserdados. É um absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a via pela qual se conduz. Nota de Allan Kardec. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar ao lhe fixar as ideias sobre determinados pontos do futuro. Ela apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas porque permite considerarmos o que seremos um dia. É, pois, um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação, desvia o homem da prática dos atos que podem retardar-lhe a felicidade futura, e é assim que contribui para a sua felicidade. Mas nunca se disse que sem ele não se pode atingi-la. Irmãos queridos, fiquemos por aqui, façamos as nossas reflexões e zelemos pelo que vai na nossa casa mental, nas nossas palavras e nas nossas ações. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um.